Opa, Fábio Souza, perdão. Sem problema. Bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade para fazer esse bate-papo online com todo mundo. Eu acho que vamos trocar muito mais ideias e percepções do que trazer uma fórmula única, um modelo ideal. Tá? Muito do que a gente acredita dentro da Debernant, que a gente vem dentro desses últimos anos realinhando as rotas, passa muito por isso. Não acreditamos em fórmulas prontas, porque obviamente cada empresa, cada profissional, ele tem a sua verdade, tem a sua essência, tem o seu próprio jeito de ser. Quando eu ouço a pergunta se as empresas estão preparadas para essa mudança de modelo de home office, eu diria que se não estão preparadas, elas precisam estar logo e rápido. Tá? Acho que é uma transformação no qual ela foi imposta, ela não foi escolhida. Ela é reflexo de um movimento, então acho que não tem muita opção, ou se adapta ou se adapta. Se a gente fizer uma análise um pouco maior, um pouco mais macro sobre esse contexto, acho que a gente pode trazer alguns insights interessantes, algumas percepções bem válidas. Primeiro, vou trazer um pouco para a nossa realidade. A gente já adotava o home office na Debernant há praticamente um ano, então já estávamos um pouco mais preparados. Talvez a grande mudança é que agora a gente passa a fazer basicamente home office com a casa cheia, num outro contexto. Quem tem filho com filhos em casas, acho que aí começam algumas das principais diferenças do home office. De quando ele é planejado, de quando eventualmente tu tem um ambiente mais tranquilo. Agora acho que tu passa a se adaptar dentro dessas mudanças bruscas e dentro dessas emoções à flor da pele, a gente passa a ter um home office. O que eu vejo de um lado positivo é que nesse momento somos mais sensibilizados e empáticos com tudo isso. Então, os latidos do cachorro, as crianças correndo, a gente tem muito mais empatia quanto a isso do que a gente talvez teria em outros momentos onde a gente exigia um home office altamente planejado. Tá? Então, acho que nesse contexto, se me perguntam se a gente está preparado, talvez a gente não está preparado, mas o contexto emocional torna qualquer desvio ou a palavra não seria desvio, qualquer distração do home office aceitável nesse momento, né? Se a gente parar para pensar num contexto como um todo, obviamente acredito que o home office ele vai ser mantido por grande parte das empresas, por uma questão obviamente de custo também. Já existem alguns estudos que trazem que pelo menos 30% das empresas devem incentivar a continuidade do home office daqui para frente. Então, eu acho que essa passa a ser uma realidade bastante aceitável para muitas empresas. Óbvio que nem todas as áreas, mas vão poder, mas acho que a grande maioria que puder adotar esse tipo de modelo de trabalho passa a adotar tranquilamente daqui para frente, principalmente pelo aspecto não só de saúde, de obviamente continuar, a gente deve manter aí algumas regras de isolamento por um bom período, mas também por uma questão de custo. Acho que algumas empresas devem ter seus escritórios reduzidos e aí isso passa também por esse momento. Se a gente falar sobre alguns pontos que a gente enxerga de barreiras para um home office, eu acho que eu vou listar alguns que eu enxergo, vou trazer muito mais os aspectos de pessoas do que ferramentas, tá? Vamos trazer muito mais para o nosso negócio. Esse home office, acho que nesse momento ele pede muita paciência, tá? Porque existe uma questão de infraestrutura técnica, tá? Nem todo mundo tem tamanha facilidade e abertura e conhecimento para conduzir um trabalho para um home office, desde coisas simples. Eu lá para o nosso time eu digo, olha, todo dia de manhã antes de começar o trabalho, vai lá no teu roteadorzinho da internet, desliga ele da tomada, reseta e aí tu começa a trabalhar, tá? Porque são coisas simples. Mas por que isso? O que isso muda? Eu falei, isso talvez vai fazer a tua internet que dava em 5 megas por minuto e para 60 megas por minuto. Então, assim,
tem que ter muita paciência para trabalhar em home office nesse momento. Tá? No momento onde a gente tem um ambiente altamente desafiador, altamente complexo, difícil para grande parte das empresas, a gente precisa ser paciente com o time e com todos que estão do outro lado. Tá? Outro ponto que eu vejo extremamente necessário, mantenha ou estabeleça rotinas. Tá? Rotinas é essencial para uma prática de home office nesse momento. Tá? Mantenha as reuniões de time nos horários pré-definidos, mantenha uma religiosidade de toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o dia que for, o horário que for, ter os momentos online com o time. Tá? Incentive muito o uso de ferramentas. Aqui a gente está usando o Zoom, ferramentas que permitam enxergar o outro lado. Tá? As reações dizem muito das pessoas, então assim, não vamos usar só o vídeo, só a call por áudio, vamos incentivar a usar o vídeo. Ah, mas o meu ambiente aqui não tem uma parede bonita atrás. Ninguém está avaliando a parede. A gente simplesmente quer olhar nos olhos de vocês. Tá? Então, acho que como dica importante, traga isso para o time. Acho que aí também tem um tema de casa. Para suas empresas, criem um manualzinho sobre quais ferramentas utilizar, principalmente se a empresa não tem um suporte de infraestrutura. Tá? Se não tem uma empresa que eventualmente vai te fazer o download das ferramentas, uma empresa que eventualmente vai te apoiar a conseguir verificar se a qualidade da internet está boa ou não, montem para o time quais são as ferramentas que a gente vai usar. Porque assim, tem aí um mar de ferramentas. Quem trabalha muito no B2B, tá? Trabalha muito com clientes, provavelmente vai ver que cada cliente usa uma ferramenta de vídeo. Tá? Eu falo por mim aqui, no meu computador eu uso o Zoom, eu uso o Blue Jeans, eu uso o Airby, eu uso o Google, eu uso o Skype, eu uso 5. Tá? Mas é difícil que todo mundo tenha facilidade de interação com as 5 ferramentas. Tá? Então, se a empresa definir uma, tenta explicar para o time. E muitas vezes é explicar o básico precisa ser dito nesse momento. Tá? Quais são as ferramentas que a empresa está adotando nesse momento e como que a gente vai utilizar. Feedbacks. Eu acho que nesse momento de online, tá? De home office, não esqueça o feedback, não esqueça a prática do feedback. Tá? E aí eu reforço, o olho no olho. A gente tem que estar perto mesmo estando longe. A gente tem que estar perto virtualmente. Tá? Conversando com o nosso time, com os nossos gestores e com os nossos líderes, eu fiquei surpreso com a quantidade de interações que os nossos gestores estão tendo com o time. Isso aumentou muito nos últimos tempos. E até uma das heads do nosso time falou, olha, esse online tem ajudado muito nesse sentido. A gente está realmente diminuindo distâncias que a gente tinha. Nós somos uma empresa com escritórios em basicamente 5 estados, então às vezes era um pouco mais complexo, tá todo mundo junto, mas quando a gente adotou isso, vem numa crescente, a gente tem estado muito mais perto. Esse é um outro ponto importante, tá? Tenham em mente também que é uma crescente, tá? É uma crescente. O uso, a adaptação da ferramenta, a facilidade da interação, o home office ele vai ter uma melhor performance com o passar do tempo. A gente não vai ter na primeira semana tudo funcionando bem, todas as ferramentas funcionando bem, toda a rotina pronta. A gente ainda vai, obviamente, ter algum nível de desconforto com o novo. Conforme a gente vai avançando, obviamente a gente tem que ir avançando e principalmente refletindo sobre o que está funcionando e o que não está funcionando na minha estratégia de home office. Tá? O que está indo bem e o que não está. É uma questão, porque, assim, de novo, quando eu digo que a gente não acredita em fórmulas prontas, particularmente eu defendo muito isso. O que tem de modelo por uma empresa de tecnologia, por exemplo, que trabalha em home office, talvez não sirva por uma empresa de contabilidade que está trabalhando no home office. Ou seja, as realidades são diferentes, a infraestrutura é diferente e, principalmente, o perfil do colaborador é diferente. O perfil é diferente. E, de novo, tenham muita paciência. Eu vejo no nosso time, quando vamos fazer uma ação com todo mundo,
Semana retrasada a gente fez um happy hour na sexta-feira com todo o time. Fez um happy hour online. Imagina, a gente teve que conectar mais de 45, 50 pessoas. Óbvio que teve muita gente que demorou para entrar, então tem que ter alguém que liga lá, fulana, clica nesse link, aceita, bota ali aceitar, sim, para ver o microfone. Assim, são ferramentas que as pessoas não utilizavam. Então, acho que tem esse time, tá? E por último, acho que talvez um dos principais pilares, acho que nesse momento de home office é as pessoas esperam e buscam olhares positivos nesse contexto. Então, assim, não vamos fazer do home office para o nosso time uma barreira. Vamos tratar com naturalidade esses erros, esses percalços que a gente tem, essas, às vezes, desencontros de agenda no online também. Vamos fazer isso de algo mais leve, até para que o time entenda e perceba que, ok, isso vai passar. Esse contexto de coronavírus, ele vai passar, isso é fato. Mas como que a gente torna isso mais leve? Tá? Acho que a gente vai ter sempre, um ponto que eu sempre digo é, se dentro de um ambiente normal, sentado lado a lado, de 15, 10, 20 pessoas, é difícil muitas vezes fazer uma leitura de como a pessoa está, se ela está motivada, se ela está engajada no online, isso potencializa, é muito mais difícil. Principalmente se tu não mantiver a rotina de conversar com o teu time no dia a dia, com o teu colega, se tu não conversar com o olho no olho, se tu não conversar olhando para todo mundo. Então, se eu pudesse destacar, eu acho que da minha parte, se estamos preparados, acho que não. Acho que não. É o maior teste da humanidade do online. Tá? Isso aí é comprovado. Nunca teve tanto consumo de banda de internet. Então, assim, se estamos preparados, não. Mas acho que a gente aprende e acho que cada um vai aprendendo na sua velocidade, desde que tenha, obviamente, sensibilidade de entender que vai ter velocidades diferentes e muitas vezes fazendo algumas ações básicas, mantendo estruturando essa rotina, ajudando com as informações básicas de quem não tem muito domínio de tecnologia e mantendo o olho no olho o máximo que puder. Então, acho que esses pilares, acho que já pelo menos avançam e fazem que a gente tenha muito mais qualidade nesse período de home office do que qualquer outra coisa. De novo, a gente não escolheu o home office, a gente foi colocado numa situação como essa. Então, acho que precisa respeitar essa evolução e essas barreiras para que a gente tenha uma maior e melhor qualidade nesse ponto e, obviamente, esperar que daqui a pouco todos voltem e estejam juntos novamente. Da minha parte, acho que é isso. De novo, acho que a gente está aberto a perguntas e também a visões diferentes, até para a gente chegar, obviamente, talvez em um modelo que sirva e que ajude a maioria das pessoas e das empresas que estão aí do outro lado, conosco aqui nesse bate-papo virtual, que também é algo novo para todos aqui. Bom, acho que eu já emendo então, né, Fábio? Pensei que as meninas iam fazer aí um fechamento, mas acho que eu já emendo com a minha parte aqui. Estou passando por todos esses desafios que você falou com a minha equipe, um pouquinho mais fácil, talvez, por já serem pessoas que lidam com tecnologia, né? Querendo ou não, a agência de marketing digital a gente já usava algumas ferramentas, mas está sendo sim desafiador. Só que aqui hoje o meu olhar nesse nosso encontro é falar também do comportamento nas redes, né? E redes sociais, no caso, canais digitais, e como manter relacionamento com os nossos clientes remotamente, né? Então também, será que para isso as empresas estavam preparadas? E daí eu concordo contigo que não, mas vai ser um grande despertar, né? Vai ser um grande abrir de olhos. Em primeiro lugar, para uma coisa que a gente fala há muito tempo para as empresas e basicamente todo o nosso discurso de que as empresas deveriam ingressar no digital com mais estratégia, com mais planejamento, não só indo empurradas porque o mercado está indo para isso, mas
pela própria evolução do meio de consumo, né? Então, tudo agora, eu acho que o discurso vai ser outro, assim. Talvez a gente não tenha mais que falar tanto da importância disso, porque as pessoas estão sentindo, os empresários estão sentindo na dor, né? Infelizmente. Então, assim, acho que a primeira coisa que que está havendo e que a gente luta para que haja há bastante tempo é essa mudança de mindset, né? De que comunicação e relacionamento com o teu cliente nos canais digitais não é venda, né? E não é com objetivo único de venda, levando em consideração que a venda é hoje uma consequência de um relacionamento que você constrói com a tua base de clientes e potenciais clientes, né? E mais do que nunca, esse é o momento de se relacionar, porque muitas empresas, muitos profissionais liberais não estão realmente podendo prestar os seus serviços ou entregar os seus produtos. Eu atendo algumas indústrias que estão com a sua produção funcionando, mas que simplesmente começou a faltar matéria-prima, então nem que eles queiram, não é o momento de vender, eles não estão conseguindo vender, né? Então esse é o momento de se relacionar. O que a gente tem que pensar? Que já tem muito estudo, muita pesquisa sobre o uso de internet nesse momento, né? 60% das pessoas estão mais conectadas nesse momento, então não é a hora da tua marca sumir. Por mais que você seja um comércio eletrônico ou comércio físico, no caso, que a tua loja está fechada, esse é o momento de você continuar se relacionando, porque como o Fábio mesmo falou, esse momento vai passar, né? E o que a gente mais tem visto aí nos especialistas falando? Que você vai estreitar o relacionamento da tua marca, vai aumentar a lembrança de marca, e quando tudo isso passar, o consumidor vai preferir consumir, no caso, ou contratar, de marcas que ele teve um estreitamento de relação nesse momento difícil, né? Então, você mesmo em algum momento falou sobre as pessoas estarem mais sensíveis e tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não querer forçar a venda nesse momento, né? Abstrair de que a internet seja um canal só de efetivação de negócios, porque, como eu já falei, o negócio hoje é uma consequência de algo muito maior. Para vocês terem uma ideia, né, se as empresas estão preparadas ou não estão preparadas, grande parte das empresas brasileiras descobriram os canais digitais agora, né? Ano passado eu tive contato com um dado do Sebrae que dizia que 40% das PMEs no Brasil não tinham site nem blog. Isso é assustador, né? 40% não tem um canal próprio de comunicação com os seus clientes, né? Isso que a gente sabe que 93% do processo de compra se inicia na internet, né? E quando eu falo em processo de compra, estou falando desde B2B, B2C, enfim. Então, eu vi na primeira semana de confinamento até um certo desespero de empresas nos procurando sobre como ingressar nos canais digitais, e daí é a pior forma, porque se você ingressa no desespero, você não faz planejamento nem estratégia, né? Então, às vezes, a gente recomendou segurar um pouco a ansiedade e ir fazendo um plano de contingência, para também não entrar de qualquer jeito, não entrar errado, sem persona, sem estratégia delimitada, né? Então, o que eu vejo? Muitas empresas descobriram agora a importância de um canal consistente de comunicação digital, quer dizer, se a minha loja fechou, se a minha indústria fechou, como que eu vou me comunicar com essas pessoas? O poder do WhatsApp, né, que a gente já tem aí, há um mês atrás tinha saído a notícia de que o WhatsApp estava instalado em 99% dos smartphones no Brasil, né? Quem que chega em 99% dos smartphones, né? Isso era uma coisa assim, uau! E aí veio toda essa crise e nos mostrou que o WhatsApp está sendo um dos principais canais das empresas entregarem valor nesse momento, de se comunicar, né? Então, não é aquelas listas famigeradas de WhatsApp para enviar oferta, né?
As empresas estão correndo para aprender como vender pelas redes sociais, porque montar um comércio eletrônico não é simples, não é fácil, não é rápido e não se adapta, e não se adequa, nem se recomenda para todo tipo de negócio, né? A questão de você ter, até a gente usa o termo mobile money, né? Mas é um pouco complicado, parece distante, mas que você tenha uma maquininha para o teu cliente transacionar na mão do motoboy, né? Tive muita loja física querendo entender como que poderia enviar link de pagamento. Então foi assim um desespero para descobrir coisas que já estão disponíveis há muito tempo, mas que eu entendo que as empresas muitas não estavam achando que aquilo se adequava, que era recomendado para o negócio deles, né? E aí chega um momento desse e você vê que você tem que correr atrás dessas ferramentas. Por um lado, isso vai ser bom, porque nem que seja, como eu já falei, na dor, mas muitas empresas estão evoluindo digitalmente nesse momento, coisas que não evoluíram em 2, 3 anos, né? Então, por exemplo, tendo uma loja de brinquedos que ela estava com o e-commerce, a plataforma de comércio eletrônico dela toda pronta, faltando cadastrar produto só. E aí, não dá tempo, preciso contratar alguém para cadastrar, me recomenda alguém, papapá. E ela estava com a loja parada desde outubro. E nós esperamos só cadastrar produtos para ir para o ar. Agora, o que as funcionárias dela estão fazendo? Então, o que eu fiz com os nossos clientes foi pegar na mão e dizer, vamos ver o que a gente pode evoluir nesse momento que a gente não estava conseguindo implementar pela, abre aspas, falta de tempo, né? Que, na verdade, a gente sabe que é priorização de tarefas. Os profissionais liberais também, muitos nos procuraram, né, gente? Porque sem poder fazer agendamento, essas coisas de atendimento presencial, muito procedimento eletivo, essas coisas, eles não estão podendo ter renda nesse momento. O que mais me perguntaram, até num outro webinar que eu fiz para profissionais da área da saúde, de procedimentos eletivos, claro, foi como que eu faço para ter agendamentos agora? E aí a gente vem com um baldinho de água fria e fala para ele, você não vai ter agendamentos agora, né? Você tem que construir ali um relacionamento, aí a gente deu algumas dicas específicas para que quando essas pessoas voltarem a contratar esse tipo de serviço, você ser o profissional referência, o profissional lembrado. Né? Então, confiança, relacionamento é o que a gente tem trabalhado nos canais digitais, mensageria, né? Então, a questão do WhatsApp, do próprio inbox do Facebook, a gente já tinha dados que atendimentos por WhatsApp aumentam em 20 vezes a chance de uma conversão. E então a gente está conseguindo mostrar isso agora nesse momento. Acho que outra coisa importante que se desconstruiu, né, entender que redes sociais e canais digitais não são meros catálogos de produtos, né? Então, quando a gente já falava, você tem que ter relacionamento, você tem que dar dica, você tem que mostrar usabilidade, benefício e na dor do teu cliente, papapá, ficava longe para muitos empreendedores, né? E agora você vê, por exemplo, em páginas de materiais de construção, tanto de varejo quanto do B2B, indo para a usabilidade, né? Então, como que você pode usar o produto? Você está mais em casa, você aplica assim, você faz assado. Então, acho que é bem importante desconstruir esse discurso de ansiedade e de venda, né? Eu sempre falo de comportamento de consumo que mudou, que é por persuasão e relacionamento. Aí as pessoas achavam isso muito discurso de marqueteiro, mas agora acho que a gente está vendo isso realmente, né? E o que a gente está recomendando, então, que as empresas façam nesse momento, né? Caso você já tivesse uma presença digital, você tem que intensificar. Não é o momento de sumir, muito pelo contrário, é o momento de se aproximar. Se você ainda não estava nos canais digitais, não abra mão do planejamento. Como eu já falei, não vale a pena sair correndo para buscar um tempo perdido e acabar dando tiro no pé, né? Então, faça aquilo que você não estava
priorizando, né? Delimitar a tua persona, entender a dor do teu cliente, como é que é a jornada de compras do teu cliente, para que daí quando as coisas voltarem, você tá realmente planejado, né? A gente fala muito também para as empresas investirem em prova social, né? Que são depoimentos, avaliações, vida real do produto aplicável no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente tem que priorizar a entrega de valor, né? A gente tem que lembrar que o novo consumidor acredita mais em um post de blog do que em um banner de propaganda. E esse é o momento de você produzir esse conteúdo, né? Outra questão que eu anotei aqui para a gente falar é que há muito tempo se fala em humanização do marketing, humanização do próprio marketing digital, e nada mais propício de se falar em humanização e sensibilidade do que esse momento que a gente está vivendo, né? Então, tem que conversar com os teus potenciais clientes, mas principalmente se a gente vai ter todo esse esforço de produção de conteúdo, de entrega de valor, de conversa, porque, claro, a empresa sobrevive de venda, então a gente tem que, de alguma forma, tentar coletar os cadastros desses clientes que estão se interessando pelo nosso conteúdo, né? Cadastro não é um formulário gigante, é você conseguir o e-mail da tua audiência, você conseguir o WhatsApp da tua audiência, sabe? Para que depois, é o que a gente fala, tanto para empresas quanto para profissionais liberais, para depois você continuar um relacionamento. Então, não adianta ficar tendo milhares de novos seguidores no teu Instagram, você não sabe quem são, você não sabe qual é a dor específica deles, em qual produto ou serviço eles estão interessados. Então, acho que o principal ativo nesse momento do marketing digital não vai ser a venda, mas vai ser captação de leads, né? Que a gente chama, que são esses cadastros dos potenciais clientes. Eu vou tentar coletar o máximo que eu puder. Aí a gente viu a explosão das lives, né? Eu até já recebi meme assim. Tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live. Por quê? Porque banalizou, né? Então eu vejo que banalizou em que sentido? De que muitas pessoas viram a oportunidade de fazer uma live nesse momento e se expor sem o tal do planejamento, sem a tal da estratégia. E daí tem um monte de live de baboseira que para mim é o que eu chamo de tiro no pé, porque se a primeira experiência do teu potencial cliente com o teu discurso for negativo, essa pessoa não tem conteúdo para me entregar, depois vai ser muito mais difícil reverter. Então, acho que até a própria live sem esse planejamento, ela acaba sendo muito pouco válida, né? Mas se você puder, daí, ao invés de só sair fazendo live porque é moda, você fazer um webinário que depois as pessoas se inscrevam para ter acesso ao conteúdo, essa é a forma certa de se fazer, sabe? Então, se o teu ativo não vai ser venda, teu ativo vai ser cadastro para quê? Para se relacionar, né? Porque é do relacionamento genuíno que surgem os novos negócios. Acho que mais para finalizar aqui, eu só queria falar que a gente fala muito em marketing digital de ROI, né, que é o retorno sobre investimento, e lembrar que hoje, na nossa área, a gente fala que o novo ROI é a experiência do usuário, né? Não existe ROI, não existe retorno sobre investimento, se a experiência do usuário não for positiva. Porque sem experiência positiva, aquele usuário não vai converter, não vai comprar, tá? Então, isso tem a ver com o que eu estava falando das lives, né? Se a experiência não vai ser boa, não vale a pena você sair fazendo desesperado só porque todo mundo está fazendo ou só porque você está atrasado e agora que a água bateu no queixo é que você está vendo que todo o teu posicionamento digital estava atrasado. Mas calma, melhor entrar do jeito certo. Que bom que você percebeu que isso é necessário. Tá? Outra dúvida, acho que só mais uma que eu lembrei aqui que o pessoal me faz é se é o momento de anunciar, tá? Se é o momento de anunciar nas mídias pagas e tudo mais. O que a gente tem visto nos nossos clientes anunciantes, independente de ser B2B, B2C, tá? Geral. Todas as empresas nossas que vendem para pequenas e médias empresas estão tendo menos geração de leads e menos venda, porque para empresas no B2B o momento é de sobrevivência, né? Então não adianta muito você ficar ofertando
coisas que não sejam estritamente necessárias para a sobrevivência da empresa naquele momento. Mas também não digo que por isso você tenha que parar os teus anúncios, né? Porque as pessoas estão mais conectadas, mas você tem que estar ciente de que talvez nesse momento você tenha que trabalhar mais presença de marca e menos a questão de venda, de conversão. Da minha parte, acho que seria essa. Aí, se alguém depois quiser fazer alguma pergunta, né, a gente fica à disposição. Mas o recado seria esse: humanizar, entregar valor, manter relacionamento e se preparar que isso tudo vai passar, mas então que você faça do limão a limonada, né? Tá bom? Então, eu vou tomar a liberdade de agradecer a Milena também. Me perdoem, nós tivemos aqui algum probleminha e eu não acabei entrando após a fala do Fábio Souza. Então, eu queria agradecer ao Fábio e agora já também a Milena. E agora passar a palavra para a Silvana. Me perdoem, mas nós estamos aprendendo. Legal, Cristina, obrigada. Esse realmente é o primeiro webinar da HK, né? Que também se de isolamento e também está aprendendo com as ferramentas digitais. Então, é legal porque o meu trabalho aqui, finalizando esse webinar, é justamente fazer um link entre essa comunicação com o cliente, a presença digital do cliente, e, por outro lado, também fazer o link com a comunicação com os colaboradores que trouxe o Fábio. Então, nós da SmartCon também já estamos trabalhando em home office há um ano, quando, por questões pessoais e também de trabalho, eu decidi, eu que sou a fundadora da empresa, me mudar para a Alemanha. E aí eu me vi numa situação de como motivar a equipe que trabalha comigo. Como estar próximo, mesmo estando a 8.000 quilômetros de distância. Então, a gente tem uma realidade que há uns 5, 10 anos atrás não seria possível. Então, essa é a primeira notícia positiva de toda essa situação e desse isolamento. Ainda bem que isso aconteceu agora, porque a gente tem que ter tecnologia suficiente e um pouquinho de experiência também nessas ferramentas digitais para poder superar essas barreiras de distanciamento social. Então, isso ajudou muito na gestão de equipe e me ajuda muito na gestão de equipe. Eu sempre digo, quando me perguntam, mas como que você consegue estar presente e conhecer e saber do trabalho de cada um, se você não está no dia a dia, não está próximo ao teu colaborador, ao teu cliente, no caso, os meus clientes, a maioria deles estão no Brasil. Bem simples, a comunicação é a palavra-chave. Nesse momento, tanto a comunicação para o colaborador, quanto a comunicação para o cliente. A presença nas redes digitais, para estar próximo do cliente, ela passa por uma comunicação, como diz a Milena, uma comunicação estratégica, uma comunicação baseada em fatos. Uma comunicação não só pelo achismo, mas sim pela questão estratégica, técnica. Você conhecer a persona que interage com você nas suas redes, você conhecer qual é o teu posicionamento que você quer passar para o seu cliente, o que você espera dele, o que ele tem que fazer para você considerar um ponto positivo para a tua marca. É só venda? É conversão de venda? É relacionamento? É fazer com que essa presença digital te traga credibilidade? Então, tudo isso, nesse momento de distanciamento, ele ficou potencializado e ele é a palavra-chave para você continuar mais próximo do cliente. Porque não é porque você está longe fisicamente que você precisa estar longe das pessoas. É o contrário. Não é o físico que é a questão mais importante. A questão é a sua presença, é o seu conteúdo, o que você pode ajudar essas pessoas,
como que você pode guiar essas pessoas? Então, na questão de colaboradores, já passando para a parte de comunicação interna, eu acho que o mais importante é a liderança. O papel da liderança, nesse momento, ele se tornou crucial. O líder, ele precisa saber se comunicar com o seu colaborador, com a sua equipe. Ele precisa estar próximo, ele precisa, como disse o Fábio, tem reunião com frequência? Mantenha essa reunião com frequência. Não tem reunião? Converse com o seu colaborador, esteja perto dele. Não só as questões de trabalho, sinta a dificuldade dele do home office. Não é todo mundo que se adapta ao home office. A gente estava conversando no começo da nossa live aqui entre os palestrantes, que como que é difícil manter uma rotina de trabalho em casa. A gente tem os filhos, a gente tem o cachorro, a gente tem o desafio de não estar no escritório rodeado de gente, e às vezes a gente já estava tão acostumado com aquele barulho do telefone, pessoas interagindo, de repente desapareceu. Fazer isso de uma maneira positiva. Como fazer com que a própria pessoa entenda que o importante para ela é a manutenção da rotina, é se arrumar para o trabalho, é manter a rotina do tomar café, tomar banho e trabalhar. Sim, você está ganhando com isso, você ganha tempo para fazer outras coisas que você não fazia. Momentos para estar mais próximo, por exemplo, do seu filho, ou um momento simplesmente para relaxar e não ficar no estresse do trânsito, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você precisa perder a sua produtividade. O líder, ele tem a produtividade das pessoas. É difícil, sim, mesmo próximo, saber se a pessoa está satisfeita, se a pessoa está engajada no trabalho, se a pessoa está com dificuldade. Mas eu acho que você consegue perceber isso na qualidade do trabalho que ela vem efetuando. Se ela está cumprindo prazos, se o trabalho dela está sendo bem executado, se ela traz novas ideias, por exemplo. Isso você consegue perceber mesmo de longe se a pessoa está no time, está seguindo junto com você numa ideia ou não, ou se ela está passando pela tangente e está se perdendo um pouquinho. A questão de tempo dentro de casa, ela é relativizada e ela também, como é pelos meios aqui digitais, por exemplo, uma reunião, ela é muito mais efetiva e produtiva, muitas vezes, da forma online do que a presencial, porque você vai direto ao assunto. Então, o tempo, ele tomou outra qualidade, ele tomou outra importância, tanto para os colaboradores internos quanto para os clientes. O cliente hoje, ele está com a mesma dor que você, está todo mundo no mesmo barco, tanto os prestadores de serviço, aqueles que vendem e aqueles que compram e consomem aquele produto ou serviço. Está todo mundo com a mesma dificuldade de home office, está todo mundo com a mesma dificuldade de tecnologias, está todo mundo com a mesma dificuldade de gestão de equipe. Então, como que você pode se tornar uma peça-chave para ele? Estando mais fazendo com que essa comunicação com o cliente ele seja mais efetiva e ele leve em consideração a realidade do próprio cliente. Então, eu sempre digo que, bom, ao contrário do que se deve fazer, nas crises, a comunicação, para muitas empresas, ela é a primeira a sair fora, por questões orçamentárias. O que deveria ser ao contrário, porque é no momento da crise que você precisa da comunicação. Então, como evitar agora, nós aqui, a Smartcom, uma agência de comunicação, como evitar que sejamos o primeiro quarto do orçamento do cliente? Estando próximo a ele, oferecendo, ouvindo ele, dizendo, cliente, nós estamos aqui. Nós sabemos, já estava um pouquinho mais familiarizado com essas questões, tanto de tecnologia como de home office, mostrar para ele, cliente, a gente está aqui, a gente pode te ajudar, porque a gente já conhece um pouquinho dessa realidade que para você é nova, para a gente não é mais.
Então, vem aqui que eu te ajudo, fique próximo do seu cliente, se faça importante para ele, se faça até imprescindível em alguns momentos. Você, com certeza, não vai ser o primeiro a sair do orçamento dele. E o colaborador também, quando você ouve ele, quando você ouve a dificuldade, por exemplo, que ele está tendo em home office, quando você ouve ele sobre a solidão que ele está tratando, ele acaba se motivando, acaba se engajando mais com aquele propósito, se engajando mais naquela atividade e até fazendo como se fosse um novo desafio para estar superando. Sim, eu acho que o coronavírus vai passar, não sei se daqui a pouco, se há mais algumas semanas, alguns meses, mas ele vai passar e vai deixar um aprendizado. Eu acho que o mundo vai ser diferente quando ele sair dessa pandemia e dessa situação. Então, o mundo vai ver o mundo corporativo de uma maneira diferente também. O relacionamento entre pessoas de maneira diferente. Antigamente, o home office, e isso eu digo antigamente o ano passado, o home office era visto como uma coisa antiprofissional. Uma maneira de trabalhar que dizia que você não era o suficientemente profissional para estar prestando o teu serviço ou desenvolvendo o teu produto. E hoje não. Hoje o home office talvez tenha se tornado uma maneira de você economizar dinheiro, de fazer reuniões sem tanto deslocamento, de poder fazer um trabalho com tanta excelência quanto no escritório. E isso até em equipe. Veja só, cada um na sua casa. O meu desafio, como eu já estava em home office e minha equipe estava no escritório, o meu desafio agora nessa pandemia foi gerenciar cada um na sua casa. Que uma coisa é estar toda a equipe junto e interagindo o tempo todo, e outra coisa é uma equipe que está isolada, cada um na sua casa. Como fazer eles interagirem? E aí entrou muito bem, mas muito bem mesmo, o WhatsApp. Porque pelo WhatsApp a gente consegue se conectar de novo, trazer novas ideias. A gente desenvolveu novos projetos, inclusive nesse período de isolamento, por meio do WhatsApp, distribuindo ali, fazendo um brainstorming ali pelo WhatsApp mesmo. Então, essas tecnologias, elas são facilitadoras do trabalho remoto, mas não significam que o trabalho remoto precisa ser de má qualidade. Ou cada um na sua casinha sem pensar no próximo, sem levar em consideração a ideia do próximo. Não, é o contrário. Você precisa estar presente. Talvez não fisicamente, mas se a tua ideia conseguir transpor a distância, que no meu caso aqui são de 8.000 quilômetros, já vale a pena. Então, ver o lado bom do negócio, é ver que esse isolamento social, toda essa situação que pegou a gente de surpresa, tem um lado bom. E ele serve também para ensinar coisas e serve também para um desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional e um desenvolvimento também da empresa. Enquanto empresa, enquanto instituição que leva em consideração a comunicação externa para o seu cliente, para o mercado, também a comunicação interna, que muitas vezes em algumas empresas, e até aí eu digo as pequenas empresas, menosprezam às vezes a comunicação interna. Não, ela é muito importante e ela tem um poder muito grande, muito alto, para fazer com que o trabalho chegue para o seu cliente da melhor maneira possível. Seja ele um produto, seja ele um serviço, seja ele uma consultoria. Então, a mensagem que eu gostaria, já chegando ao final, e abrindo, daí a Cristina vai abrir para as perguntas, vamos ver o lado bom do negócio, vamos aproveitar esse momento para aprender e fazer com que essa curva que o Fábio falou no começo de evolução, de aprendizado, ela seja realmente alta e vá para cima, e a gente aprenda e leve mais em consideração
não a presença física, que às vezes muitas pessoas estão fisicamente, mas com a mente em outros lugares, mas sim trazer realmente o que você tem de bom, a tua riqueza intelectual para compartilhar com todo mundo. É isso, gente. Bom, Silvana, muito obrigada também pela sua exposição. E eu vou, então, passar a palavra para a Marcela, para que ela faça as perguntas que vieram através do Q&A. Então, por favor, a palavra é com você. Ok. Nós temos a primeira pergunta, que é para o Fábio. Para o futuro, caso pequenas empresas optem por fechar escritórios e deixar todos permanentemente em home office, quais são as alternativas para entregar a equipe? Vamos lá. Primeiro só, acho que depois de todo mundo falar, bem interessante a análise de todos. Eu estava pensando aqui, eu acho que tem 2 pontos que é importante, que transparência é o nome do jogo, tá? Principalmente nesse modelo de home office, tá? Tava pensando aqui, quando tu tá distante, tu perde aquele feeling do dia a dia, de como que a empresa tá indo, de como que as coisas estão indo. Então, eu acho que esse é um ponto super importante para a gente ficar de olho, tá? Sejam transparentes ao máximo. Se não chamaram suas equipes e seus times para uma atividade que nem essa que estamos fazendo, sim, vocês estão atrasados, tá? Já era hora de ter reunido todo mundo num ambiente online e ter dito, estamos nos preparando desse jeito, nosso mercado está sendo afetado dessa ou dessa maneira, nosso plano de ação é esse, e a rota provavelmente vai mudar, porque semana que vem o cenário é outro, então quando mudar a rota voltaremos a conversar. Tá? Particularmente a gente tem feito isso na The Verdant com recorrência, e aí fica um ponto muito legal, porque lá no início desse isolamento, desse período mais caótico, eu faço coaching, e a minha coaching olhou para mim e perguntou assim, Fábio, dentro das tuas características, quais são não nessas palavras, né? Mas qual é a pior em ti para esse momento de crise? Eu falei, putz, pergunta difícil. Eu falei, olha, eu não sou muito detalhista. E ela falou assim, bom, então acho que dentro desse contexto que tu mesmo falou, que a empresa precisa de um direcionamento que nem esse, talvez esse detalhe, essa rotina, se aprofundar em algumas coisas vai ser bem importante. Então, quando a gente fala do papel do líder, eu acho que tem aí alguns aspectos bem interessantes. Primeiro, o líder precisa se reconhecer e entender nele o que é menos observado, que é necessário nesse momento, tá? E como é que ele consegue mitigar e minimizar aquilo nele que é negativo para esse momento, para que obviamente retorne para o time, né? A gente fala muito aqui, principalmente nesse momento, eu acredito muito, tu não lidera para si, tu lidera para o time, né? Então, o que tu precisa ver nos outros que para ti nesse momento vai ser, que talvez para ti não é tão importante, que para os outros vai ser altamente relevante. E não fugindo da pergunta, eu acho que esses exercícios de futurologia, eu acho que qualquer coisa que eu disser agora é um chute, tá? Acho pouco provável que a gente consiga, num ambiente, a gente sair 100%, principalmente determinados negócios, tá? Saírem 100% do físico para 100% do digital, tá? Porque isso é cultura. Tá? A gente fala tanto em transformação digital, mas se a gente olhar sobre um aspecto técnico, antes da transformação digital existe uma transformação cultural da empresa. A empresa precisa estar pronta para isso. E eu não acredito que simplesmente da noite para o dia a gente vai simplesmente entregar todos os escritórios e a partir de agora seremos digital. Tá? Acho que para isso tem um caminho, tem um preparo que passa não só pela... O escritório, para mim, sabe, um iceberg, é a ponta do iceberg. Tá? Para fazer isso, para tirar a rotina, para tirar esses aspectos mais que tangibilizam a cultura, que talvez seja o escritório, tu tirar isso da noite para o dia e ir para o ambiente digital, de novo, tem um longo caminho pela frente que passa por muito trabalho de desenvolvimento, entendimento do negócio,
desenvolvimento das pessoas, tá? Que nem a Silvana, acho que foi quem trouxe isso. Nem todo mundo que joga super bem no físico vai jogar super bem no digital. Tá? Então, assim, não adianta eu trazer uma empresa que entrega super bem hoje e simplesmente porque agora a gente entendeu que vamos aproveitar e vamos virar 100% digital, tu migrar esse negócio, talvez aquele teu excelente executor, time, executivo, seja o que for, aquela peça do teu time que joga super bem, simplesmente achar que ele vai jogar super bem no digital não vai funcionar. Então, assim, acho que tem um tempo. Eu te diria, se entende-se que o negócio respondeu, vamos lá, se o negócio respondeu bem a esse choque, tá? Porque a gente pegou e esticou o máximo a corda. Se a empresa respondeu bem a esse modelo, a gente entende que esse modelo também funcionou bem para o meu cliente, tá? Porque, de novo, não adianta nada funcionar só bem para a gente. Tem um outro lado lá que precisa entender e perguntar para ele, olha só, a partir do momento que eu fui funcionar 100% digital, a qualidade continuou a mesma, a entrega continuou a mesma, teve algum impacto negativo no teu negócio? Não. Bom, avançamos um ponto. Meu time respondeu bem? Ok. Aí acho que eu vou desenhar um plano para fazer esse movimento. Mas ir 100% para o digital ainda acho não acho que vai ser algo fácil e rápido, exige um preparo e de novo, precisa conversar com os russos, né? Precisa entender lá do outro lado se no cliente está chegando bem também, né? Sim. Eu queria complementar um pouquinho a fala do Fábio, porque será que a gente não pode trabalhar assim sempre? Acho que o mercado, ele ainda entende os escritórios como uma segurança, como uma forma de mostrar que a empresa está lá, que a empresa é séria e que a empresa realmente funciona. Então, acho também que ainda talvez é um início de um caminho, mas ainda muito inicial, para que está vendo as coisas funcionarem, não querer necessariamente que o seu fornecedor passe a não ter sede física, por exemplo. Eu acho que isso é uma segurança, é um momento onde o cliente pode ir até a empresa, pode checar essa empresa, pode sentir o clima dessa empresa também, e ver se esse fornecedor ele também se encaixa na cultura desse cliente. Então, eu concordo com o Fábio dizendo que acho que ainda esse é um início de um caminho que se tornar totalmente digital, porque o mercado não está preparado também para isso. Só reforçando aqui, quando a gente estuda muito cultura empresarial, um dos principais vetores de uma cultura são os artefatos, tá? Que é aquilo que define a cultura empresarial. E um dos principais artefatos para uma mudança cultural são os escritórios. Tá? Não é fácil, digo pela gente. Nós mudamos de escritório recentemente em Curitiba, depois de anos e anos no mesmo escritório, fomos para um ambiente novo, dentro de um outro contexto, muito mais moderno. Não foi fácil. Tá? Ou seja, ainda há um apelo. A gente muitas vezes enxerga a empresa pelo ambiente no qual as pessoas trabalham. Tá? Então, simplesmente suprimir esse ambiente sem um preparo ou sem entender que isso está alinhado à estratégia e à cultura organizacional pode vir a ser um tiro no pé. Tá? Então, acho que todo o modelo hoje ele tem que ser muito bem pensado. De novo, se a gente fala de ambientes digitais, se a gente pegar o maior case do Brasil hoje de online, que é a Magalu, tá? A Magalu não explodiu da noite para o dia no digital. São pelo menos 5 anos de uma diretoria, de um filho, acho que é filho, não me lembro o que ele é dela, que vem trabalhando muito a questão transformando muito, trabalhando muito a transformação digital, que passou pela cultura, que passou por desenvolvimento, que passou por novas áreas de negócio, até vir a ser esse presente brasileiro em termos de digital, tá? Até vir a ser mais forte que a Amazon no Brasil. Ou seja,
Isso não foi da noite para o dia. Então, acho que essas coisas a gente vai precisar ter que cuidar bem para não entrar nesse turbilhão de emoção agora e o barato às vezes sair caro, tá? Então, acho que pensar bem nas estratégias é importante. Certo. Agora, então, temos uma pergunta para a Silvana. Qual o maior desafio para dar autonomia para o time? O desafio é assim, a autonomia não é uma coisa que se dá do dia para a noite. O líder ele tem que saber delegar, saber confiar na sua equipe e ele tem que saber bem o resultado. Então, quando você dá, esse é um processo que ao longo do tempo que você tem de relacionamento com o seu time. Então, a autonomia quer dizer que ela pode fazer o que a equipe tanto que dê o resultado esperado, contanto que isso seja positivo para o cliente. Então, essa autonomia vem da iniciativa. Se você tem uma equipe que tenha iniciativa, que tenha protagonismo, você consegue dar essa autonomia e consegue também cobrar o resultado dela. A autonomia também não quer dizer que ele precisa estar longe ou que ele tenha que deixar de lado. Tá, minha equipe está fazendo, então é problema da minha equipe. Não, o líder ele tem que estar olhando o que está acontecendo e às vezes mostrando caminhos que a equipe talvez não tenha em um primeiro momento. Mas a autonomia de uma equipe motivada, se não tem autonomia, como que ela vai se desenvolver? Como que ela vai se motivar? Ela precisa ter liberdade para botar suas ideias, ela precisa ter liberdade de exercer o seu papel e a sua função dentro desse mecanismo chamado empresa, se desenvolver profissionalmente numa empresa simplesmente pelo valor monetário que ela traz, ou pelo status apenas que ela traz. As pessoas elas permanecem numa empresa mais pelo propósito que essa empresa tem, pela convergência de propósitos entre a pessoa física ou entre o colaborador e o que a empresa pretende oferecer. Então, isso tem que ser um casamento perfeito. E aí a pessoa fica numa empresa e aí ela desenvolve um trabalho e ela fica motivada e ela consegue ter iniciativa e trabalhar com liberdade e trazer resultados que sejam realmente bons para a empresa, né? Ok. Agora uma pergunta para a Milena, se ela acredita que o home office veio para ficar. Se ele será melhor visto agora, após tantas empresas aderirem e verem que é possível. Que será melhor visto, sim. Acho que a própria Silvana já falou sobre isso, né? Havia um pré-conceito de que quem trabalhava em casa é porque ou não tinha opção de trabalhar no escritório ou porque a pessoa priorizava, sei lá, vida pessoal, vários mitos aí que não tem nada a ver. Agora, se veio para ficar, daí já é a resposta do Fábio anterior, né? Muito cedo para tirar conclusões, na minha opinião, e também para algumas empresas definitivamente não veio para ficar, porque o modelo de negócio, não só a cultura, como ele falou, mas o modelo de negócio não permite, né? Então, uma coisa é o home office por opção, outra coisa é igual isolamento social, igual você ficar em casa. Ficar em casa é muito bom quando é opção, quando você está obrigado a ficar em casa, você já começa a não ficar tão feliz assim, né? Então, acho que home office é a mesma coisa, é um período de teste, algumas empresas, sim, vão gostar do teste e vão migrar, mas eu ainda acredito que só se adapta, só se adequa para alguns tipos de negócio, para outros definitivamente não. E uma pergunta agora, a pergunta final, que é para o Fábio. E o papel do RH nesse novo momento digital? Como continuar dando atenção devida ao ser humano nesse período? Vamos lá. Eu acho que
dar atenção ao time não é papel do RH, tá? É papel de todos os líderes, isso é papel corporativo. Acho que o RH ele pode facilitar as plataformas, te auxiliar no desenvolvimento, mas a responsabilidade não é do RH. Tá? Isso é uma visão particular minha. Tá? Eu entendo o RH muito como um facilitador, enfim, acho que o papel dele é desenvolver o líder para isso, mas é conveniente muitas vezes ao líder jogar essa responsabilidade para o RH. Bom, agora motiva a empresa inteira que está em home office lá, é contigo criar um shot de motivação para o time. Então, particularmente, não acredito. Acho que o RH ele tem um papel complexo nesse contexto, porque ele vai confluir com muita coisa, tá? Com a estratégia do negócio, com o entendimento dessas novas necessidades, com uma visão de negócio mais apurada. Ele precisa, por mais clichê que seja, ele precisa realmente ser estratégico, e muitas vezes o ser estratégico a gente bateu tanto nessa, para quem vem da área de RH, foi tão batido nos últimos anos, mas ele precisa se aproximar mais do direcionamento do negócio. Se a gente fala de um mundo mais online, principalmente de ações mais online em termos comerciais, digitalização daquilo que a gente faz, será que o RH entende minimamente o que é isso? Se ele não entender minimamente o que é isso, eu acho que a capacidade dele de realmente ajudar, ela acaba sendo muito pequena. Vai ser aquela coisa muito, muito beabá. Eu acho que o papel do RH daqui para frente, ele passa a ser decisivo. Ele tem que entender as pessoas, entender o negócio e juntar essas duas esferas. Pessoas e negócios têm que andar junto. Então, o RH que conseguir navegar nesses dois blocos, eu acho que faz sentido, faz muito mais sentido. Então, para ele ter um papel fundamental, desenvolver o time para que o time ajude o time, né? Acho que um ajuda o outro nesse contexto, né? Senão, coitado do RH vai ficar lá com a responsabilidade toda de motivar 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 pessoas, vai ser responsabilidade de uma pessoa? Acho que não. Acho que esse é o papel do líder. É o ônus e o bônus, né? Não dá para ficar só com bônus. Certo. Chegou mais uma pergunta, acho que dá tempo ainda para a gente fazer para a Milena. Podemos adequar nossos produtos para atender ao mercado nesse momento? Produtos entregues em casa ou mentorias e cursos online? Sem dúvida, não sei qual é o produto nesse caso, mas o que eu mais tenho adequado com os meus clientes, onde é possível, sim, né? A gente viu a explosão do delivery agora, tem delivery de todos os tipos de coisa, deixou de ser só comida, né? Como eu já falei lá, a loja de brinquedo está fazendo delivery e material de construção. Ainda podem as lojas estar atendendo porque é considerado serviço essencial, né? Mas como as pessoas não estão querendo ir na loja, não basta só a questão da loja estar aberta, eles também estão usando o WhatsApp, como a Silvana já falou, para fazer a encomenda e daí alguém vai entregar. Então, assim, a gente está achando alternativas para continuar tendo receita mesmo sem estar com lojas ou escritórios abertos. Alguns não é possível, como eu falei, profissionais de saúde que tem que estar ali presencialmente, tal. Também tem a questão que as pessoas estão segurando investimento, né? Então, como eu falei antes, procedimento eletivo, o pessoal já está deixando para depois. Mas, assim, eu acho que o caminho é esse. Se essa pessoa que fez a pergunta tiver um produto que ela possa oferecer entrega, é isso que ela tem que fazer, sem dúvida. É uma forma de conseguir pelo menos alguma receita básica nesse momento, né? Marcela, temos mais alguma pergunta? Não. Ou mantemos o nosso horário previsto, programado? Bom, um especial obrigada aos 3 debatedores aqui, palestrantes. Foi muito bacana, foi muito interessante para nós. Foi o nosso primeiro evento, cometemos algumas gafes, mas vamos aprendendo. Então, muito obrigada aos palestrantes.
Agradeço também a grande participação que nós tivemos aqui, pudemos acompanhar, e aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores, patrocinadores Anderson Balão, Robert Bosch, Grupo Servopa e Lapinha, e aos nossos apoiadores, The Band and Chef, Projetual e Smartcom. E eu vou aproveitar um minutinho para dizer que amanhã nós teremos um novo evento online, e dessa vez tratando sobre assuntos trabalhistas. Então, vamos falar das alternativas trazidas pela MP 936 de 2020, suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e salário e o benefício emergencial. Então, também convido a todos que amanhã, às 14 horas, então, teremos esse nosso próximo evento. Muito obrigada e até breve.